Olá, terceiro médio, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é sobre o texto dissertativo argumentativo. É um texto, gente, que a gente vai trabalhar agora até o Enem, porque é o texto que geralmente é pedido no Enem, tá? E até em alguns outros vestibulares, a gente tem alguns outros gêneros narrativos que podem cair, mas o Enem é, sim, quase 100% de certeza, a não ser que aqueles que elaboram queiram surpreender muito, mas assim, desde que o Enem foi criado, é usado o texto dissertativo argumentativo. Então, por isso que a gente trabalha bastante esse texto, porque além de ser um texto com regras bastante rígidas, ele tem também ele busca também demonstrar a cultura do aluno. Então, a primeira dica que eu dou em relação ao texto dissertativo argumentativo é que vocês leiam muito, estejam sempre inteirados das notícias, então leiam jornais, vários tipos de fontes, então não vai numa fonte só jornalística, é, vocês têm que se atualizar, tá? Então, assim, é primordial que vocês, nesse momento, tentem obter o máximo de cultura da atualidade possível, tá ok? Então, vamos às regras do texto argumentativo. Primeiramente, o texto, é como eu falei para vocês, o texto dissertativo argumentativo, ele discute alunos de relevância social. Então, são assuntos que são importantes para o Brasil nesse momento, tá? Como eu falei para vocês, é um texto que tem uma estrutura bastante rígida. E ele é composto de três partes. Primeiro, introdução. Segundo, desenvolvimento. Terceiro, conclusão, tá? Assim, para finalidade de treino, a gente vai fazer a seguinte estrutura. O primeiro parágrafo a gente vai fazer de introdução, o segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo de conclusão. Porém, para o vestibular, a gente vai começar a treinar também outro tipo de estrutura. Primeiro parágrafo, introdução, os três parágrafos subsequentes de desenvolvimento e o último de conclusão, tudo bem? Então, a princípio, as redações que vocês fizerem em primeiro, as primeiras, né, que vocês fizerem, vocês vão fazer três parágrafos. Aí, conforme vocês forem pegando o jeito, a gente começa a fazer 5 parágrafos, que é a ideia de fazer a redação do Enem, tá bom? O primeiro parágrafo, que é a introdução, ele tem como principal objetivo falar sobre o assunto abordado, né? Então, o assunto que é colocado no Enem, vocês vão falar sobre isso, né? E também, na verdade, desenvolver não, colocar qual é a tese de vocês sobre aquele assunto, tá? Então, ou seja, né, o ponto de vista de vocês sobre esse assunto. O texto dissertativo argumentativo, ele é basicamente a opinião de vocês sobre um assunto. Vocês vão desenvolver essa opinião, tá bom? Então, vocês vão falar sobre o tema escolhido, de modo a propor uma tese, a falar sobre aquilo e defender a sua opinião até o fim, de modo que o leitor se convença de que a sua opinião é a correta. Tudo bem? Então, continuando, o desenvolvimento. O desenvolvimento é onde você vai colocar a sua argumentação. Então, você vai usar uma série de subsídios para convencer o leitor de que a sua opinião é a correta, tá? E então, ela é baseada na defesa da sua tese, ou seja, na defesa da sua opinião, tá bom? E a conclusão ela pode ser feita de duas formas, aí você escolhe. Ou ela é feita através de síntese, ou ela é feita através de proposta de solução. A conclusão feita por síntese, ela repete todos os argumentos que vocês usaram, tá? E de uma forma resumida e afirma a veracidade da sua tese, tá? Então, ela é um resumo com uma afirmação, tá bom? Mas também vocês podem fazer como proposta de solução. No caso de proposta de solução, você vai retomar os problemas que você levantou, né, nessa tese e vai propor intervenções, ou seja, você vai
colocar, retomar os problemas que você encontrou naquele assunto e vai propor uma solução para aqueles problemas. Tá bom, gente? Então, por enquanto é só isso, tá? A gente vai desenvolver bastante esse tema, como eu falei para vocês, até o fim do ano, até vocês fazerem o Enem, os vestibulares que vocês escolherem. E então a gente vai ainda falar bastante sobre isso, tá bom? Então, essa é somente uma pequena introdução. Beijinhos, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.